Salmos 91, quem achou diz: eu vou morar no céu. Quem não achou diz: eu também vou morar no céu. Aleluia, glória a Deus, é isso aí, muito bom. Salmos 91, verso 1, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquéus. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Diga amém por isso. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Nós estamos em 12 domingos ministrando sobre a oração poderosa dos Salmos 91. E o Senhor ministrou algo muito forte ao meu coração durante essa campanha. Nós temos que compartilhado que aquele que habita, aquele que faz morada no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E a Bíblia nos mostra que o Altíssimo é Deus. Diga glória a Deus por isso. Deus é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra. Mas eu fico me perguntando, por que muitas das vezes nós buscamos o esconderijo do Altíssimo? Por que muitas vezes nós corremos para o esconderijo do Altíssimo? Porque o que nós vemos aqui no esconderijo do Altíssimo, existe uma preocupação do salmista em se esconder em Deus. Existe uma preocupação do salmista em ser livrado de alguns males. Ele diz: não temerás a peste, a praga, não temerás a mortandade. Ele diz: você não vai ter medo daquilo que é mal. E ele vai continuando falando: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E o Senhor ministrou algo muito grande ao meu coração, que muitas pessoas, na hora do medo, elas buscam o Salmo 91. Muitas pessoas na hora do medo, elas se voltam para Deus, com medo do diabo, com medo do inimigo, com medo dos males deste mundo. A pessoa se volta para Deus. E o medo, ele é algo perigoso. O medo é algo extremamente danoso, extremamente prejudicial na vida do ser humano. É natural do ser humano ter medo, mas o problema é muitas vezes a pessoa ser tomada pelo medo. E quando uma pessoa é tomada pelo medo, ela corre o risco de ficar paralisada, corre o risco de perder muita coisa. E o medo, ele se torna uma brecha para que o inimigo possa agir na vida das pessoas. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Eu vou fazer uma pergunta para você, que talvez pode mudar a sua vida. Se você soubesse que não iria existir inferno, se você soubesse que não haveria condenação eterna, você estaria na igreja? Se você soubesse que não há inferno, que não existe inferno e que nem existe condenação eterna, você estaria na igreja? Você seria um cristão se você soubesse que não tem condenação, não tem castigo, que não tem inferno? Será que você estaria na igreja? E por outro lado, você está na igreja com medo do inferno? Você está na igreja com medo de um dia ser condenado? Porque tem pessoas que vêm à igreja porque elas têm medo de ir para o inferno. Tem pessoas que estão na igreja porque elas têm medo de viver o castigo eterno. E esse é um dos grandes problemas. Pessoas que vêm para Deus por medo. E o grande problema não é você ter medo do diabo. O grande problema não é você ter medo do inferno. O grande problema é você ter medo de Deus. Tem muitas pessoas que têm medo de Deus. Quando nós vimos Adão, ele habitava, ele morava no esconderijo do Altíssimo. Adão, ele descansava na sombra do Onipotente. Quando Deus criou Adão,
Adão sabia o que era o esconderijo do Altíssimo. Adão sabia o que era dizer: o Senhor é o meu Deus e nele confiarei. Mas um dia Adão pecou. Um dia Adão falhou. E um dia Deus veio à procura do homem, e Deus disse: Adão, cadê você? Adão, aonde você está? E Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz, e eu estava nu e tive medo. Adão disse o que ele teve? Medo. Medo de quem? De Deus. O primeiro medo na Bíblia que nós vemos é o medo de Deus. O medo de Deus. Adão disse: eu tive medo da tua voz. Adão não disse: eu tive medo do diabo. Oh, eu tive medo de ouvir a voz da serpente. Oh Deus, eu tive medo de pecar. Oh Deus, eu tive medo do meu erro. Não, ele disse: eu tive medo da sua voz. Adão não tinha medo de Deus, mas em um determinado momento da vida de Adão, Adão passou a ter medo daquele que é o Criador, daquele que é amor, daquele que não oferece perigo, porque Deus não oferece perigo. Diga amém por isso. Mas Adão viu Deus como perigoso, como algo prejudicial para ele. Ele teve medo de Deus. E muitas pessoas estão nas igrejas, e se elas só estão na igreja porque tem medo ou do inferno, ou porque tem medo do diabo, ou porque tem medo de Deus. Porque tem muitas pessoas que, se soubessem que não haveria inferno, tem muitas pessoas que, se soubessem que não tem pecado, não tem condenação para o seu pecado, elas não estariam na igreja. Se muitas pessoas soubessem, dissessem assim: não existe inferno, será que nós seríamos cristãos? Será que eu e você seríamos cristãos? Será que de fato nós estaríamos hoje na igreja servindo a Deus? Jesus conta uma história de um homem que ele resolve viajar. E Jesus então diz que esse homem reparte os seus bens com 3 dos seus criados, dos seus servos. E quando passou um tempo, esse homem volta para prestar conta com os seus servos. E a Bíblia diz então que um dos servos, o último, na hora da prestação de conta, ele disse: eu tive medo. Eu tive medo do Senhor, porque o Senhor é um homem de coração duro. Eu tive medo e eu enterrei o meu talento. Eu tive medo e eu escondi aquilo que o Senhor tinha me dado. Está aqui o que é seu. E Jesus disse que aquele Senhor disse: servo mau e fiel, servo ruim. Se você sabia que eu era um homem ruim, um homem mau, então por que não entregou o meu dinheiro aos banqueiros? Por que você escondeu? E quem disse que eu planto aonde não colhe? E Jesus foi enfático em dizer que aquele servo, ele foi condenado. Queridos, e nós precisamos nos atentar. Será que nós não estamos na igreja porque nós temos medo do diabo? Será que nós não estamos na igreja porque nós temos medo do inferno? Será que nós estamos na igreja porque nós temos medo de Deus nos castigar se a gente sair da igreja? Ou se eu sair da igreja, o chicote de Deus vai vir. Ou eu tenho medo de sair da igreja porque se eu sair da igreja, eu tenho medo de Deus fazer coisa ruim na minha vida. Será que nós não estamos servindo a Deus com medo? Será que você não está com medo de Deus? Será que você não está na igreja por medo? E isso é perigoso, querido. Isso é cruel, porque tem muita gente que só procura o Salmo 91. Tem gente que só procura o esconderijo do Altíssimo porque tem medo, porque estão com medo, ou medo do diabo, ou medo do inferno. E o problema é que quando a pessoa chega no esconderijo do Altíssimo, que ela descobre que o Altíssimo é grande, é poderoso, ela acaba tendo medo de Deus. E eu vim aqui nessa noite trazer uma mensagem para você, dizer para você que Deus não é perigoso. Diga glória a Deus por isso. Diga comigo, diga: Deus não é perigoso. Deus é amor. Deus, Ele é perdão. Deus é misericordioso. Jesus veio revelar a Deus para mim e para você. Eu quero dizer para você que tem medo do inferno. Eu quero dizer para você que tem medo de Deus, medo de Deus te castigar, medo de Deus fazer o mal a você. Eu quero dizer para você que Jesus veio revelar para mim e para você um Deus bom, a um Deus misericordioso. Certa feita Jesus estava diante de uma mulher que tinha
sido pego em adultério, e Jesus cancelou o apedrejamento. Eles estavam ali para apedrejar aquela mulher, e disseram: mestre, a lei diz que se uma mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada, deve ser morta. E Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher podia ter medo de Jesus, porque ele não tinha pecado. Ele disse: aquele que não tem pecado. Eu pergunto para você: Jesus tem pecado, sim ou não? Ele nunca pecou. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas ele nunca pecou. Aquela mulher podia ter medo de Jesus, mas o Jesus, Filho de Deus, que veio revelar Deus para mim e para você, ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Sabe, muitas vezes a gente não tem ideia de quem é o Deus que nós servimos. Talvez você não conhece a Deus, talvez você não sabe quem Deus é. Quando Jesus estava passando por Samaria com os seus discípulos, a Bíblia diz que os samaritanos não quiseram hospedar Jesus. Então João, um dos discípulos de Jesus, disse: mestre, o Senhor quer que a gente ore e fogo caia do céu e consuma esse povo? Mestre, o Senhor quer que a gente ore, e como Deus fez com Elias, fez o fogo cair do céu, o Senhor quer que a gente faça isso? Olha a atitude de João. E olha que a Bíblia menciona que João e muitos dizem que João era o discípulo do amor. Olha o discípulo do amor aí. Queria orar a Deus, para Deus mandar fogo, para matar o samaritano, só porque não quiseram hospedar Jesus. E Jesus disse assim para João: João, você não conhece o Espírito de Deus. Você não me conhece, João. Você não conhece o Evangelho. Sabe, querido, muitas vezes a gente não conhece o Evangelho, de fato, o que é o Evangelho. Evangelho é boas notícias. Mas o Evangelho que a religião prega, o Evangelho que a religião anuncia, é um Evangelho de um Deus mau, de um Deus cruel, de um Deus perverso, de um Deus que castiga, de um Deus ruim. Não, esse não é o Evangelho é boa notícia. Porque muitas vezes a pessoa está na droga e o que os religiosos vêm para pregar para essa pessoa é: você vai para o inferno, cuidado, senão você vai para o inferno. Se você morrer, o diabo vai levar a sua alma para o inferno. Eles colocam um medo, um terror na vida das pessoas. E Evangelho não é isso. Evangelho é boas notícias para o drogado, para a prostituta, para o pecador. O Evangelho é: se arrependa, se conserta. Jesus te ama, Ele tem um projeto na sua vida e Ele pode mudar a tua história. Jesus, Ele te aceita como você está. Venha do jeito que você está, que Ele te recebe, porque Ele te ama. Ele morreu no seu lugar, Ele pagou o preço para você ser livre desse mal. Eu posso ouvir um glória a Deus? Dê um aplauso, Senhor Jesus, porque Ele é bom. Deus é bom, Deus é misericordioso. E você vai ver na Bíblia Deus diversas vezes dizendo para as pessoas que Ele encontrava e que Ele tinha um projeto: não temas. O Senhor chega para Maria e disse: Maria, não tenha medo, porque o que vai ser gerado em ti, Maria, vai ser para salvar o mundo. Muitas vezes a gente não tem só medo de Deus, mas tem medo daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes você tem medo do projeto de Deus para a sua vida. Muitas vezes você diz: não, eu não tenho medo de Deus, mas você tem medo do projeto de Deus. Você tem medo das coisas que Deus tem preparado para você. E por diversas vezes Deus aparece para Abraão. E quando Deus aparece para Abraão, Deus disse a Abraão: não tenha medo. Quando Deus aparece para Josué, para dizer para ele que ele agora queria liderar o povo, ele queria conduzir o povo para conquistar a terra prometida, Deus disse para Josué: seja forte e corajoso e não tenha medo. Deus diz para os profetas diversas vezes: não tenha medo. Deus diz para mim e para você: por que você está com medo? Por que você está com medo de não dar certo? Por que você está com medo do projeto de Deus para a sua vida? Qual é o seu medo de passar fome? Qual é o seu medo de ficar pobre? Qual é o seu medo de ficar doente? Deus está dizendo para nós, igreja do Senhor, para nós não termos medo. Diga amém por isso.
Ouça, em 1 João capítulo 4, o verso 10 até o verso 16 a seguir, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Diga comigo, diga: o perfeito amor lança fora todo medo. E aquele que tem medo não conhece o amor. Se você tem medo de Deus, se você está na igreja com medo do inferno, você não conhece o que é o amor de Deus. Se você está na igreja porque você tem medo de sair, o diabo te pegar lá fora, você não conhece o amor de Deus. Se você está na igreja e tem medo do castigo, tem medo de Deus, dele te castigar pelo que você fez, você não conhece o que é o amor. Porque a Bíblia diz: o amor lança fora todo medo. Se você está na igreja e está com medo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, você não conhece o que é o amor. Jesus veio para mostrar para mim e para você que Deus, Ele não é perigoso, que Deus, Ele é bom, que Deus, Ele é amoroso. Diga glória a Deus por isso. E a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ouça isso aqui, querido, isso é muito sério. Porque quando eu vim para a igreja, eu vim para a igreja porque eu estava com medo de ir para o inferno. E eu passei um tempo na igreja e não queria sair da igreja porque eu tinha medo de ir para o inferno. E eu fiquei um tempo na igreja porque eu estava com medo do diabo. Até que chegou um tempo que Jesus mostrou para mim que aquele não era o propósito, que eu deveria estar na presença dEle. E chegou um tempo na minha vida que eu tive medo de Deus, tive medo do projeto de Deus para a minha vida. E com o passar do tempo eu fui amadurecendo e entendendo que eu devo me achegar a Deus, que eu devo me aproximar dEle, não por medo, mas por amor, porque Ele me ama, amém? Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Eu fui aprendendo isso, querido, não com medo. Conta-se uma história de um homem que estava na floresta, e de repente ele dá de cara, ele dá de frente com um leão. Um leão muito grande, um leão muito perigoso. Se você estivesse em uma floresta, em uma mata, e você desse de cara com um leão muito grande, ou com uma onça, o que iria acontecer com você? Você iria ficar com medo. Se nós dessemos de cara com um animal perigoso, numa floresta, em uma mata, nós iríamos ficar com medo. E esse é o problema. Deus é o leão de Judá, diga amém por isso. E quando nós nos damos de cara com Deus, muitas vezes nós ficamos com medo de Deus. Quando você descobre quem é Deus, você fica com medo dEle, por causa da grandeza dEle. Agora, você precisa entender que aconteceu um milagre na sua vida, diga glória a Deus por isso. Você não é um homem qualquer, você é filho de Deus, diga glória a Deus por isso. Aconteceu um milagre, aquele homem agora não é mais um homem, é filho do leão. Outrora nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, mas através de Cristo nós nos tornamos aceitos, filhos e amigos de Deus, diga glória a Deus por isso. Querido, não tenha medo de Deus, sirva a Deus por amor, esteja na igreja não com medo de ir para o inferno, porque se você estiver na igreja com medo de ir para o inferno, se eu estiver na igreja com medo de ir para o inferno é para mim. Servir a Deus com medo? Não, servir a Deus porque Ele é bom, servir a Deus porque Ele é misericordioso, servir a Deus porque Ele é maravilhoso, servir a Deus porque Ele me amou. Você está aqui na igreja hoje não porque você está com medo do diabo lhe pegar lá fora, mas porque você disse: eu amo a Deus, eu vou cultuar, eu vou adorar Ele, eu vou louvar a Ele. Você tem que buscar o Salmo 91, não com medo do diabo, não com medo do inferno, mas porque o Salmo 91 é o melhor lugar para se estar, amém? Não tenha medo. Sabe o que Deus está dizendo? Não tenha medo. Diga comigo, diga: não tenha medo. Deus está dizendo: não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo do projeto de Deus, não tenha medo do plano de Deus, não tenha medo do diabo, não tenha medo das coisas darem errado na sua vida, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Deus disse para o seu povo: não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Abraão. Não fique com medo, Josué. Não fique com medo, Gideão. Não tenha medo. Deus está dizendo para você: não fique com medo, porque o projeto de Deus vai dar certo na sua vida. Diga glória a Deus por isso. Deus, Ele não tem medo. Deus, Ele não tem medo. Em Deus não existe medo. E isso incomoda Deus quando você está com medo. E principalmente medo dEle. Talvez as pessoas pintaram uma imagem de um Deus ruim, de um Deus mau. E talvez você não conheça quem é Deus. Você precisa conhecer quem é Deus. João disse: vamos botar fogo nessa cidade. Vamos orar e o fogo vai cair. Jesus disse: você não conhece o Espírito de Deus. Você não conhece o Evangelho, João. O Evangelho é boa notícia. As pessoas estavam pregando Jesus na cruz do Calvário. E ali ele estava dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Um Deus bom, um Deus misericordioso. Esse é o Deus que você tem. Esse é o Deus que eu tenho. Sabe por que eu estou na presença de Deus hoje? Não é mais com medo do inferno. Eu não tenho mais medo do inferno. Eu não tenho medo do diabo. Eu não tenho medo de Deus. Eu estou na presença de Deus hoje é porque eu amo, porque Ele me resgatou, porque Ele me tirou lá do fundo do pecado, porque Ele me tirou da condenação eterna e me deu uma oportunidade. Deus deu uma oportunidade para você. Ele te escolheu, Ele te ama, Ele tem um projeto na sua vida. E o que Ele diz através da sua palavra para mim e para você é: não tenha medo de mim. Não tenha medo do meu projeto na sua vida. Não tenha medo do meu plano na sua vida. Não esteja na igreja com medo do diabo. Não esteja na igreja com medo do inferno. Não esteja na igreja com medo de Deus te castigar. Não, sirva a Deus por amor. Sirva a Deus porque você o ama e porque você quer estar na presença dEle, amém? O céu não é para aqueles que têm medo, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem e de ousadia. Por isso, nessa noite, faça uma reflexão. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo do inferno. Não tenha medo da condenação. Adão disse: eu ouvi a tua voz e tive medo. Ele teve medo de Deus. Outrora ele não tinha, mas o pecado, a vida errada, fez Adão ter medo de Deus. Deus vinha todo dia conversar com Adão. Deus vinha todo dia visitar Adão e Adão não tinha medo. Mas quando o pecado entrou no mundo, Adão começou a ter medo de Deus, medo daquele que é amor. E eu pergunto: Deus matou Adão? Não. Deus bateu em Adão porque Adão pecou? Não. A Bíblia diz que Deus matou um animal e cobriu a nudez de Adão. Ele sofreu as consequências do seu pecado, mas mesmo assim, Deus disse que iria nascer um da mulher, que iria pisar a cabeça da serpente e salvar a raça humana, amém? Mesmo homem caído, mesmo homem falhado com Deus, Deus deu a ele uma segunda chance através do Senhor Jesus. Jesus veio mostrar para mim e para você que nós temos um Deus bom, um Deus misericordioso. E Ele veio dizer para mim e para você: não tenha medo de Deus. Deus não é perigoso. Deus é bom e Deus é amor. Diga glória a Deus por isso. E eu quero orar por você. Fique de pé, você que pode. Nós vamos orar. Vamos ter também um momento da Santa Ceia. Tá? Quem é que pode participar da Santa Ceia? Você que já é batizado. Você que é batizado. Talvez você diz assim: bispo, eu pequei. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. E se examine, se você falhou, se você errou, se conserte com Deus. Faça uma aliança com Deus. Eu falei certa feita, porque algumas pessoas há muito tempo atrás falou: ô pastor, o senhor vai deixar fulano tomar Santa Ceia? Falei assim: se vocês soubessem que nessa noite Judas, o discípulo de Jesus, estivesse aqui hoje, se você soubesse que Judas é aquele que traiu Jesus, aquele que roubava, a Bíblia diz que ele roubava ali. Se você soubesse que Judas estivesse aqui hoje no nosso meio, você deixaria Judas tomar a Santa Ceia, sim ou não? Judas, aquele que roubava, a Bíblia diz que ele roubava, que estava planejando para matar Jesus. Se ele estivesse aqui hoje, você ia deixar ele tomar a Santa Ceia?
A Bíblia diz que na ceia, na noite que o Senhor Jesus ele foi traído por Judas, Judas foi o primeiro a tomar a Santa Ceia. O primeiro. Jesus sabia do pecado de Judas, Jesus sabia do erro de Judas, mas Jesus estava dando a Judas a oportunidade de conserto. Jesus estava dando a Judas a oportunidade dele se arrepender. A Santa Ceia não é para te condenar, é para que você lembre que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, que Ele está te dando a oportunidade de você se consertar. Feche os teus olhos neste momento. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus é amor. O Senhor está dizendo para mim e para você: você precisa me conhecer. Tira esse medo do seu coração, tira esse medo da sua vida, tira esse medo do inferno, tira esse medo do diabo, tira esse medo das coisas darem errado na sua vida, porque o Senhor te ama e tem uma grande obra para a tua vida. O Senhor te ama, se achegue a Ele por amor, se achegue a Ele porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso e misericordioso. Se renda a Deus de todo o seu coração. Isso, fale com Ele neste momento. Deus, se você está com medo, peça perdão a Ele. Leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, a tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele. Onde eu posso me achegar? Posso me achegar somente pelo sangue. somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, Fala do amor do Pai, do amor do que Pai prepara para nós para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga que você é livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre. Eu sou livre. Nenhuma condenação há para aqueles que são em Cristo.
Você é livre, querido. Você é livre nessa noite. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A palavra do Senhor fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus é um Deus de amor. Ele entregou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Ele levou a nossa culpa, Ele levou a nossa dor. Você precisa conhecer o Deus que você serve, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de perdão. Não importa qual é o teu pecado, Ele te perdoa se você se arrepender de todo o seu coração. Não importa o que você fez, Ele não está aqui nessa noite para te condenar. Ele está aqui nessa noite para te perdoar, para dizer: filho amado, filho querido, você é aceito. Não importa por onde você andou, o Senhor te aceita, o Senhor te recebe nessa noite. Pai, nessa noite, meu Deus, perdoa os pecados do teu povo, perdoa os nossos pecados, meu Deus, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades. Meu Deus, nós queremos te servir não com medo, meu Deus, da condenação, não com medo de ir para o inferno, mas queremos te servir, meu Deus, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus de amor, um Deus que se colocou no nosso lugar. Era para nós estarmos ali, Senhor, naquela cruz. Éramos, Senhor, para estar ali sofrendo, mas o Senhor não permitiu que nós estivéssemos ali. Pelo contrário, o Senhor se colocou no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz, o Senhor pagou a nossa culpa. O Senhor rasgou a dívida que nós tínhamos contigo, Senhor. Outrora nós éramos teus inimigos por conta dos nossos pecados, mas através de Cristo fomos reconciliados contigo, Pai. Oh Jesus, obrigado por ter morrido naquela cruz do Calvário, para nos tornar livre de toda condenação, para nos tornar livre do medo, da culpa. Obrigado, Senhor, por nos aceitar da maneira que somos, imperfeitos, falhos, cheios de problema, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu, sem mérito algum, meu Deus. Oh Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Pai, eu quero consagrar o pão que representa o teu corpo, que foi entregue por nós na cruz do Calvário. Quero consagrar este suco de uva, meu Pai, que representa o teu sangue, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Eles vão passar os elementos da ceia. Não coma ainda e não beba. Se você não vai participar, pode continuar de pé e feche os teus olhos. Algo mais que anel, algo mais que anel. Se neste sangue lavar, mais algo que anel será. Aleluia. Declaro sim neste sangue. Sim neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Mais que a neve.
Levanta os elementos para o alto e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados. Diga: Senhor, obrigado por ter morrido na cruz do Calvário para me salvar. Que quando eu participar dessa Santa Ceia, eu possa se lembrar do teu sacrifício na cruz do Calvário por mim. Que quando eu participar dessa Santa Ceia, eu possa receber a virtude do teu Espírito sobre mim. Coma do pão, se lembrando do corpo de Jesus, que foi moído por nós, por conta dos nossos pecados na cruz do Calvário. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele, moído pelas nossas transgressões. Beba do suco, se lembrando do sangue dele que foi derramado para perdoar os nossos pecados, e agradeça o Senhor. Isso. Agradeça a Ele, porque Ele te ama. Ele te ama, querido. É por amor que Ele entregou o Filho dele. Ele te ama. Você é amado, e por ser amado, muito foi perdoado. Oh, aleluia. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai, obrigado, Senhor, por ter nos amado de uma maneira incondicional. Deus, não permita que nós venhamos estar na Tua presença ou procurar o esconderijo do Altíssimo por medo. Pai, tira de nós todo medo, que possamos de maneira verdadeira Te conhecer a cada dia, Pai, e que possamos nos alegrar na Tua presença. É o que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Os que creem, diga amém. Diga glória a Deus, diga aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, glória. Ainda de pé, querido, nós já estamos finalizando. Eu vou pedir lá no final para entregar para os visitantes um cartãozinho com o nosso número do WhatsApp. Você vai pegar o cartãozinho, salva o meu número lá, manda um oi, eu vou mandar mensagem de fé para vocês, amém? Lembrando, terça-feira nós temos aqui o culto para mulheres na igreja, e na salinha ali em cima nós temos o culto só dos homens. Quarta-feira às 19h30, durante a semana o culto às 19h30. Quarta-feira nós estamos na campanha Ainda Há Esperança, quarta-feira do milagre. Gente, sexta-feira culto de libertação, e sexta-feira nesse ministério é em nome de quem? De Jesus. Então sexta-feira não falte, e domingo que vem a gente continua nessa campanha da oração do Salmo 91. Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto, por esta palavra. E você não tenha medo de servir a Deus, não tenha medo de se entregar no propósito de Deus, não tenha medo do chamado de Deus na tua vida, amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos Te agradecer por esta palavra que foi ministrada aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, confirma no coração de cada um dos Teus filhos. Deus, eu oro para que o Senhor possa levar cada um para suas casas, guardado, protegido, livra do homem mau, livra do acidente, do incidente, dê a todos uma noite de paz, repreenda toda insônia, toda perturbação, tudo que está roubando o sono dessa pessoa, eu repreendo, meu Deus, e que essa pessoa ao deitar, ela venha dormir, ó Deus, e ela venha ter o sono do justo, meu Pai. Ó Deus, conceda a todos uma semana de paz, de alegria, de vitória, de realização. Ó Deus, nós oramos e abençoamos a cada um dos Teus filhos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Deus abençoe a todos, sucesso, 1 milhão de bênçãos.